Em termos coloquiais, a palavra espírito é usada como algo no gênero de uma substância não material, ou o oposto de matéria. Em geral, também usamos a palavra espírito para indicar algo que é um princípio cósmico, mas empregamos a mesma palavra quando nos referimos a certas capacidades ou atividades psíquicas, psicológicas do homem, como o intelecto ou a capacidade de pensar ou de raciocinar. Jung define espírito, do ponto de vista psicológico, como o aspecto dinâmico do inconsciente que produz padrões simbólicos interiores na psique. No livro Adivinhação e Sincronicidade, Marie-Louise Bonfrance diz que o inconsciente tem um aspecto de matriz, de ventre materno, algo semelhante a um lago passivo, onde as coisas que esquecemos caem nesse lago. Mas também possui um aspecto dinâmico, de movimento, age espontaneamente por sua livre vontade. Por exemplo, compõe sonhos. Poderíamos dizer que a composição de sonhos enquanto dormimos é um aspecto do espírito. Algum espírito superior compõe uma série sumamente engenhosa de imagens que, se pudermos decifrá-la, parecem transmitir uma mensagem bastante inteligente. Esta é uma manifestação dinâmica do inconsciente, em que ele faz energicamente algo por sua própria vontade, movimenta-se e cria por sua própria conta, e foi isso o que Jung definiu como espírito. Isso seria o espírito, aquela coisa desconhecida no inconsciente que recompõe e manipula as imagens interiores. Jung, então, resume o significado da palavra espírito como sendo um complexo funcional que, na origem, no nível primitivo, era sentido como uma presença, semelhante ao vento, invisível. Quando, pois, alguma coisa psíquica que o indivíduo sente como sua acontece nele, esse algo é considerado como o seu próprio espírito. Mas se acontece alguma coisa psíquica que ele considera estranha, esse algo é o espírito de outro, o que também pode ser tomado por um aspecto ainda não integrado do inconsciente. Esse aspecto espiritual do inconsciente tem o poder de movimentar-se espontaneamente e, sem depender de estímulos sensoriais exteriores, produz imagens e pensamentos repentinos no mundo interior da imaginação e até os ordena de maneira significativa. Pode-se observá-lo mais claramente se pensar naquele algo desconhecido que produz sonhos. Portanto, espírito, de acordo com Jung, é, a princípio, o criador de sonhos, um princípio de movimento psíquico espontâneo que produz e organiza, livremente e segundo suas próprias leis, imagens simbólicas. Quanto maior é a nossa consciência e quanto mais ela se desenvolve, mais nos apossamos de certos aspectos do espírito do inconsciente, atraindo-os para a nossa esfera subjetiva, e chamamo-lhes então de nossa própria atividade psíquica ou de nosso próprio espírito. Mas, como sublinha Jung, grande parte do fenômeno original permanece naturalmente autônoma e, por consequente, ainda é experimentada
como fenômeno parapsicológico. Tudo o que chamamos hoje de nosso espírito subjetivo, incluindo as nossas atividades mentais em ciência, foi outrora espírito objetivo, quer dizer, o movimento inspirador da psique inconsciente. Mas, com o desenvolvimento da consciência, nós nos apoderamos de uma parte que agora manipulamos e a que chamamos nossa, comportando-nos como se fosse algo que possuímos completamente. Nos comportamos como possuidores de algo do qual, na verdade, somos apenas veículo para sua manifestação. Há a hipótese de que o inconsciente gosta de aparecer em suas manifestações fundamentais, arquetípicas, ora simbolizado por fenômenos naturais, ora personificado. A manifestação numa forma humana demonstraria a possibilidade de relação consciente, ao passo que uma forma não humana ou uma forma de poder natural é apenas um fenômeno e só podemos relacionar-nos com ele como tal. Obviamente, seja o divino o que for, possui ambos os aspectos. O que é um Deus com quem não podemos relacionar-nos? Se não pudermos contar-lhe nada a respeito de nossa alma humana, que utilidade poderia ele ter? Por outro lado, o que é um Deus que se limita meramente a ser uma espécie de ser humano e não vai além disso? Ele também parece ser o outro completamente misterioso, com quem não podemos relacionar, tal como não é possível nos relacionarmos com os misteriosos fenômenos da natureza. Portanto, é provável que tenha existido sempre os dois aspectos desse centro interior da psique, um completamente transcendente, que se manifesta em algo tão remoto quanto o fogo ou a água, outro que se manifesta por vezes em forma humana, o que significa que então ele estaria se aproximando de uma forma com que se pode estabelecer relação. Olhando para trás na história, podemos dizer que o que vemos agora como duas coisas e que, por motivo de clareza, tentamos manter separadas, a saber, aquilo que em termos junguianos chamamos de inconsciente coletivo e aquilo que em termos de física chamamos de matéria, eram para a alquimia sempre uma única coisa. Jung estava convencido de que eram ambos a mesma coisa desconhecida, só que num dos casos observada de fora e no outro de dentro. Se você observa com a abordagem extrovertida de fora, então você chama de matéria. Se você a observa com a abordagem introvertida de dentro, você a chama de inconsciente coletivo. Assim como quando se examina uma pintura ou um artesanato e se fica admirado com ela, pode-se adivinhar muitas coisas sobre o seu autor. Da mesma forma, o homem sempre pensou que desvendar o mistério do cosmos e da existência o levaria para mais perto daquela força misteriosa que os criara, qualquer que fosse essa força. Os realmente grandes criativos tinham o mesmo impulso que os alquimistas, descobrir mais acerca daquele espírito ou coisa divina, ou como quer que vocês o chamem, que existe por trás de toda a existência.
Marie-Louise von Franz, Alquimia e Imaginação Ativa. Não são poucos os físicos importantes que, confessada ou inconfessadamente, ainda hoje buscam o segredo de Deus em suas investigações da matéria. É ali que, tanto para eles como para os alquimistas, a luminosidade deve ser sentida. Considerando esta perspectiva, podemos supor que um cientista e um artista estão em busca, no fundo, da mesma coisa: encontrar e expressar a essência oculta e verdadeira por trás de todas as coisas. Ambos o fazem, apenas de pontos de vista diferentes, um partindo de fora, ou da matéria, e outro partindo de dentro, ou da psique. O problema psique e matéria ainda não foi resolvido, ainda permanece um enigma. A resposta que os alquimistas medievais perseguiam, nós tampouco descobrimos. Podemos chamar de sincronicidade, mas não teremos explicado coisa nenhuma. Não sabemos como o inconsciente está ligado à matéria, mas apenas que está. Não sabemos o que é matéria, da mesma maneira como não sabemos o que é psique objetiva, nem espírito. Só podemos descrevê-los indiretamente por meio dos vestígios que deixam em nossas mentes conscientes, mas eles não podem ser definidos em si mesmos. A natureza última dos dois é transcendental, isto é, irrepresentável. Uma única abordagem do mistério da existência é impossível, devendo haver ao menos duas, a saber, o evento físico ou material de um lado e seu reflexo psíquico de outro, de modo que é muito difícil decidir o que reflete o que. Assim sendo, Jung rejeitou toda tentativa de interpretação materialista ou espiritualista da vida, porque a psicologia não trata das coisas tais como são em si mesmas, mas apenas daquilo que as pessoas pensam a respeito delas. Marie-Louise von Franz, Carl Jung, seu mito em nossa época.